Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de Química. Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre separação de misturas. Em um experimento, foram adicionadas em um reator determinadas quantidades de eteno e de 1,3-butadieno, o que é o C4H6, sob pressão adequada e aquecimento de até 200 graus Celsius. Após um tempo, ocorreu a formação do ciclohexeno, C6H10, e o 4-vinilciclohexeno, o C8H12. Algumas quantidades dos reagentes elas permaneceram sem reagir na mistura reacional, produzida no interior do reator. Na sequência, o reator ele foi esfriado até atingir a pressão e a temperatura ambiente. Os dados de ponto de ebulição e de fusão das substâncias contidas na mistura reacional são apresentados na tabela a seguir. Aí temos aqui o eteno e o 1,3-butadieno, que são os reagentes da reação, o ciclohexeno e o 4-vinilciclohexeno, que são os produtos da reação. Só que para a gente não vai importar muito o fato desses dois de baixo serem os produtos e os de cima serem reagentes, porque a questão disse que essa é uma reação que tem excesso dos reagentes. Então, o eteno e o 1,3-butadieno reagiram para produzir esses dois produtos aqui embaixo, só que os reagentes eles também estão na mistura reacional. Então, quando a gente falar em mistura reacional, é para você pensar nos quatro. A gente tem quatro substâncias, tá? Seria basicamente isso. E temos aqui o ponto de fusão e o ponto de ebulição de cada uma dessas substâncias. A mistura contida no interior do reator, ela foi destilada a uma pressão ambiente e a uma temperatura de 80 e 90 graus. Então, mais ou menos ali entre 80 e 90 graus, a gente tem a temperatura de ebulição. A fração coletada na saída do destilador, após a destilação dessa mistura, era constituída majoritariamente de quem? Bom, primeiro vamos analisar aqui os pontos de fusão, pontos de ebulição. Lembre-se que isso aqui é tipo um termômetro. Temperaturas abaixo do ponto de fusão, nós dizemos que a substância está no estado sólido. Acima do ponto de fusão e abaixo do ponto de ebulição, a substância está no estado líquido. Acima do ponto de ebulição, a substância está no estado gasoso. Então, para o eteno, qualquer temperatura abaixo de menos 170, ele é sólido. Já para o 1,3-butadieno, abaixo de menos 109, ele seria sólido. Abaixo de menos 103, o ciclohexeno seria sólido. E o 4-vinilciclohexeno abaixo de menos 109. Acima dessas temperaturas, né, que são as fusões, mas abaixo dos pontos de ebulição, todos aqui são líquidos. E acima das temperaturas de ebulição, né, sei lá, 200 graus Celsius, 300, todos aqui seriam gases. O que acontece é que a gente falou, o exercício falou aqui, ó, que na sequência o reator foi resfriado até atingir a pressão e temperatura ambiente. Então, quando a gente fala em pressão ambiente, a gente está falando de 1 atm, e a temperatura é ali em torno de 25 graus, né? 25 graus Celsius. Em 25 graus Celsius, o que a gente percebe aqui com relação a essas substâncias? Duas delas são gases, o eteno e o 1,3-butadieno. Então, esses dois aqui, ó, os dois primeiros já seriam gases a 25 graus Celsius, tá? Sem aquecimento nenhum. Só que a mistura reacional, ela vai ficar dentro ali de um balão, por exemplo, para fazer a destilação, né? E a gente faz a destilação, a gente deixa a temperatura ali entre 80 e 90 graus Celsius. Sei lá, 83, 84, 85 graus, 86, alguma coisa assim, tá? E nessa temperatura, a gente tem que separar algumas das substâncias que não vão para o estado gasoso das que vão. Aqui, se você perceber bem, ó, só para não ficar assim muito viajado, tem gente que, pô, nem sei o que é destilação, professor, me explica aí. Aqui estão os quatro reagentes. Imagine aqui, ó, que nós temos o reagente 1, o reagente 2, o reagente 3 e o reagente 4. São quatro reagentes que nós temos aqui, tá? Eu vou colocar aqui embaixo na tabelinha, ó, a numeração deles. O 1, o 2, o 3 e o 4. Se
elevarmos a temperatura ali uns 86 graus Celsius, 85 graus Celsius, né? Entre 85, vai, entre 80 e 90. O que vai acontecer com as substâncias? Lembre-se, acima do ponto de ebulição, elas são gasosas, né? Vão para o estado gasoso. Abaixo ali, né, entre ebulição e fusão líquida, e abaixo da fusão sólidas. A primeira substância aqui, ela se transformaria em um gás. A segunda também. A terceira, se for ali 85 graus, vamos fixar aqui em 85 também. A quarta, não. Teria que estar acima de 129 graus para ser um gás. Então, a substância 4, ela vai ficar aqui, ó, dentro do balão. As outras 3 substâncias, elas vão passar para o estado gasoso e entrar aqui dentro do condensador. O condensador, ele tem uma temperatura mais baixa, né? Existe uma entrada e uma saída de água. Então, ele condensa, ele faz com que a substância volte para o estado líquido e caia aqui, ó, dentro desse recipiente, tá bom? Só que o que acontece? Esse recipiente aqui separado, é que aqui eu tenho um condensador fechado, né? Tem alguns condensadores que não são fechados. O condensador que não é fechado, a substância 1 e 2, elas já iriam embora bem aqui, ó, na forma de gases. As duas substâncias, A1 e A2. Ah, professor, mas aí é fechado, ó. O gás ele desceria aqui, certo? Ele não ia ficar preso, tá? Ele ia sair aqui pelas pontinhas, tá? Se isso aqui for totalmente lacrado, mesmo que o gás ele viesse para cá, na hora que a gente tirasse esse Erlenmeyer, o gás da substância 1 e da substância 2 eles sairiam. Mas eles sempre vão ficar no estado gasoso? Não. Eles só não ficariam no estado gasoso se a gente tivesse temperaturas, ó, menor do que menos 4 para a substância 2 e menor que menos 104 para a substância 1. Então, são temperaturas muito baixas para elas estarem no estado líquido. Como a temperatura ambiente já é de 25 graus Celsius, a gente já percebe que essas duas aqui, ó, elas vão sair do estado gasoso. A única substância que vai ficar mesmo ali dentro do Erlenmeyer no final, que vai condensar, que vai fazer todo o processo de destilação. E o que é destilação? É ela primeiro condensar e ir para o estado gasoso, sair do estado líquido e ir para o estado gasoso, e depois sair do estado gasoso e voltar para o estado líquido. Isso aqui vai ser a condensação, né? Primeiro, existe uma ebulição, quando a substância 3 sai do estado líquido para o gasoso, e depois existe uma condensação. Aqui dentro, as substâncias 1 e 2, em nenhum momento elas eram líquidas. Tá? Perceba isso. Elas não vão passar pela destilação. Elas já eram gases, porque a temperatura ambiente já fazia com que elas fossem vapor aqui dentro. Tá? Então, elas nem precisavam do aquecimento. Elas foram gases, passaram como gases aqui e teriam de sair como gases, a substância 1 e a 2. A única que foi condensada mesmo e vai ficar aqui, ó, dentro do Erlenmeyer no final, é a substância 3. Então, a substância 3, que é o ciclohexeno C6H6, essa é condensada. Essa passa do estado líquido para o gasoso, depois do gasoso para o estado líquido, então é separada da substância 4. Os dois produtos foram separados. Os dois reagentes eram gases. E esses não vão ficar ali dentro do Erlenmeyer. Tá bom? Então, a questão queria saber quem vai passar pelo processo de destilação e depois vai ser ali resgatado, né? Ele falou assim, a mistura contida no interior do reator, ela foi destilada à pressão ambiente, a uma temperatura de 80 a 90 graus. A fração coletada na saída do destilador, após a destilação dessa mistura, era constituída majoritariamente, aí vai lá, por quantidades iguais de uma fase líquida, correspondente ao ciclohexeno, e uma fase constituída por 1,3-butadieno. Bom, ciclohexeno, ele não passa ali, né, ele vai passar, na verdade, pelo destilador. Mas o 1,3-butadieno? Não, esse é um gás, vai embora, né? Então é falsa essa informação. Bom, aí vamos lá. Por quantidade semelhante de ciclohexeno e 4-vinil, esse aqui não vai, esse vai ficar preso lá no balão, né? Então tá errado.
Por 4-vinilciclohexeno já está errado, ele vai ficar no balão. Por ciclohexeno, pois os reagentes em excesso na mistura reacional foram eliminados na forma gasosa, tá certo? E o 4-vinilciclohexeno não foi destilado, é isso mesmo. A letra D é o gabarito para essa questão. Aí a última fala por reagentes líquidos remanescentes sem reagir na mistura reacional. Por reagentes líquidos, não tem reagentes líquidos remanescentes, né? A gente vai ter ali um que vai ficar líquido aqui dentro do balão, né, que é o 4, que ele não entrou em ebulição a temperatura de até 90 graus, e o outro que ficou aqui, né, dentro do Erlenmeyer. Tá bom? Então, basicamente é isso. Nós terminamos aqui a resolução deste exercício de química. A letra D é a alternativa correta. Espero que você tenha gostado e compreendido a resolução deste exercício de química. Se você gostou, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você vai encontrar os links dos nossos cursos e encontra também um contato para aulas particulares de química comigo, caso você tenha interesse.